ia surgir um monte de dúvidas. Doutora, eu pegar uma foto de outra pessoa e postar como sendo minha, é isso? Eu estou cometendo crime? Uma foto de outra pessoa? É assim, toda pessoa que tem uma foto de um adolescente vai entrar naqueles tipos penais que eu mostrei no ECA. Então, assim, só em você ter a foto do adolescente já é pornografia. Então, mesmo que você poste, o que você fizer, é considerado crime, sim. Só em você ter o celular, se você repassar, se você participar da cena, tirou a foto, armazenou, tirando a gente, que é da polícia, que a gente tem autorização judicial de armazenar, porque a gente investiga. Então, eu tenho que ter acesso, certo? Tirando outra situação, ninguém pode ter foto pelada. Se for criança e adolescente, é crime, certo? Surgiu uma dúvida agora referente à sua resposta. Então, como é que é investigado um policial se ele está cometendo crime ou não? Tem como provar, por exemplo, o delegado que pode ter essas armas, ou ele, de que forma ele seria investigado caso fosse acusado? Porque assim, a senhora falou que quem é da polícia pode ter, por questão de investigação e tudo. Não, mas não é assim, deixa eu te explicar. Só concluindo. Aí eu queria saber como é que eu posso investigar um policial ou alguém que tenha esse acesso de que ele está cometendo um crime. Sim, como é que eu acuso? Ele não está utilizando para investigação de crimes, né? Pronto, diante de uma denúncia, a pergunta dela é assim: se um policial, alguém que tem direito de ter essas imagens armazenadas para fins de investigação, está utilizando dessa prerrogativa de poder ter armazenado e, por exemplo, está vendendo, né? Utilizando essas fotos para venda. Então, assim, a partir de uma denúncia é investigada da mesma forma. Tem várias, eu não posso falar porque assim, questões sigilosas, mas através de métodos investigativos a gente consegue descobrir se aquela foto foi divulgada e de onde surgiu a foto, entendeu? Se estava armazenado no computador de fulano, de cicrano. Então, assim, tem técnicas investigativas para apurar. E possivelmente, se isso acontecer, se alguém está divulgando, vai vir alguma denúncia que vai chegar naquela pessoa, entendeu? E as perguntas vão surgindo. Eu acho que essa é para a gente encerrar. Uma pessoa, um adulto, casou com 4 menores de idade. Escuta a história. No Brasil, até onde a gente sabe, poligamia não é permitido, né? Poligamia é uma situação de uma pessoa. Aí, o aluno quer saber se existe alguma penalidade para esse tipo de crime. Pessoal, aqui no Brasil, nós somos monogâmicos, que chama. Só pode casar com quem é maior de idade, e se for adolescente, tem que ter no mínimo 16 anos. Então, assim, essa hipótese no Brasil, de forma legal, não passa, certo? O que pode acontecer é uma pessoa que é adulta, que tem uniões afetivas com adolescentes. Então, assim, para cada adolescente vai ser ou um estupro de vulnerável ou uma exploração sexual, certo? Porque, como eu expliquei, como não pode se casar, mas ele pode se unir. Não tem muita união estável, que mais teve que se juntou, não é isso? Então, se eu me juntei com uma menina de menor, um rapaz de menor, dependendo da idade, ou vai ser estupro de vulnerável ou exploração sexual. Então, é crime. Não vai ser crime porque está com 4, mas individualmente ele vai estar cometendo 4 crimes. Ou de estupro de vulnerável ou exploração sexual. Certo? Olha, ela perguntou aqui sobre a mão boba, certo? A sua mão na bunda, no peito, isso se chama importunação sexual, que é o que acontece muito no carnaval, né? A gente está passando em ônibus. Aqui eu sempre
os ônibus não mais folgados, mas em grandes cidades, em que muitas pessoas andam bicoladas no ônibus, pegar na mão, passar a mão na pessoa, sem o consentimento, é considerado importunação sexual. Então, assim, isso já veio para criminalizar essas condutas, porque isso não existia no Código Penal. A gente não conseguia colocar uma mão boba como sendo um estupro, mas hoje é considerado importunação sexual e de toda forma é punido. O que é importante nessas situações? Pegar testemunha e ser logo denunciado, certo? Só fechando, em relação ao que a doutora acabou de explicar, só recapitulando o que Fernanda disse, quando diz que tudo vai até o limite do respeito. Foi sem consentimento, foi sem estar afim, uma peça passada de mão, um toque, um selinho, ou até uma coisa mais séria, passa sim a ser abuso. Inclusive, e casais que vivem, casais, eu sou casada. Se o meu marido quiser passar a mão em mim na hora que eu não estou afim, ele insistir, ele forçar e não me respeitar, vai ser um crime. E acontece muito. Né? Outra característica, muito só entrando no que vocês já falaram, uma característica muito presente, uma característica muito presente que vocês precisam identificar. Nós adultos já temos maturidade para revidar e para denunciar e para correr atrás dos direitos da gente. Vocês ainda têm uma idade que não tem maturidade e vão acreditar. Uma grande característica do abusador é que ele é manipulador, como eles já falaram. Vai manipular, vai tornar você vítima culpado. Na cabeça dele, ele tem uma forma de manipular, inverte os valores. Ele está sendo o agressor, você é a vítima. E o abusador, ele tem um poder de persuasão tão forte que ele faz você acreditar que você é culpado. E diz assim, também fulano, a roupa que veste. Roupa não é convite para ninguém passar a mão. Certo? Então, a característica do abusador é tornar você, fazer você sentir-se culpado e você ceder às chantagens. Tá certo? Em relação à outra pergunta que essa outra Lohane fez, foi se no Brasil o casamento é consentido com menor de idade de 16 anos, mas e se a menor de idade tiver 14 anos, com o consentimento dos pais, pode? A idade núbio, que chama, a idade núbio para o casamento é 16 anos, certo? Então, o menor, isso não pode casar, tem que consentimento dos pais. Mesmo se a pessoa for emancipada, não pode. Isso no mínimo 16 anos. Hoje, menores também não podem casar, porque só se tiver 16 anos, tá certo? Isso faz muito tempo, Código Civil 73. Sabe o que acontece? A pessoa se juntar, só que é errado. Entendeu? Fulano se perdeu com ciclano. A menina tem 13 anos, 12 anos. Aí os pais fazem, por enquanto vai morar com fulano. A pessoa se não é uma idade ou não. Saibam, se os pais estão fazendo isso, eles estão sendo omissos, então eles vão responder por um crime. Por quê? Eu não posso dizer, minha filha foi mexida, e deixar por isso mesmo, e mandar a pessoa morar com um rapaz que... é um cabo mesmo. Entendeu? Um cabo que mexeu com a menina. Entendeu? A mãe está sendo omissa e ela está cometendo um crime, porque ela está sendo conivente com a situação. Entendeu? E a depender da idade, reforçando, menor de 14, ela vai estar respondendo por estupro também. Porque o Código Penal diz que tanto a pessoa que pratica, como no caso da mãe, que tem a obrigação de cuidar, ela vai estar sendo omissa e ela responde pelo mesmo crime. Está entendendo? Duas perguntas. Primeiro, o que é emancipado? Emancipado é quando você é independente. Mesmo que você seja independente, você não deve...
mesmo sendo menor de 18. Sendo menor de 18, mesmo emancipado é ser independente, não dá mais satisfação, já mora sozinho, já trabalha, entendeu? De acordo com a lei, não é permitido. E se dois adolescentes têm relações sexuais, se é considerado abuso? Pessoal, se for consentida, tá certo? Eu tenho algumas situações assim, inclusive, eu acho muito sensível, porque mais do que uma punição para o adolescente, era mais uma conscientização, sabe? Mas eu, particularmente, nos procedimentos de menores, eu mando para o promotor, eu jogo a bola para ele ver o que faz, mas tem situações e situações, né? 2 com 17 anos, 1 com 17 e 1 com 11. E aí, vocês acham que uma criança de 11, 12 anos, com 17, se você olhar para aquela pessoa e você vê que não, aquela menina não é uma adolescente de 15 anos, você sabe que tem meninas que se desenvolvem mais que outras, certo? Mas não é um olhar não tem que ser um olhar bem cuidadoso para saber se aquele está se aproveitando daquela menor, porque tem menores e menores. Tem o de 11, tem o de 12, tem o de 13, de 14. Então, eu acho assim, que quanto à idade da vítima, vamos dizer, da menina para o menino é bem maior, ele tem 17, ela tem 11, eu acho mais grave a situação, entendeu? Do que o 17 e 17. Então, assim, mais do que uma reprimenda, é importante uma conscientização, que o sexo não é brincadeira. A culminância do abuso sexual é uma gravidez. Já imaginou aí? Vocês, 13, 14, 15 anos, com uma criança para cuidar? E aí, não pode jogar na mão de mamãe e papai, não, tem que cuidar. Então, assim, vamos pensar antes de agir, minha gente. Vocês têm que trabalhar, têm que estudar, entendeu? E vocês têm que estar argumento nisso. Tem que namorar também, mas com consciência, entendeu? De tudo que a gente já falou aqui. Tá certo? Eu sabia. É um tema bem polêmico, mas que vocês têm muitas dúvidas. E nós, enquanto escola, delegacia, conselho tutelar, ficamos felizes quando vocês estão tirando essas dúvidas conosco. É sinal que estão tirando com as pessoas certas. Melhor tirar conosco ou com os pais do que com o coleguinha. Deixa eu ver se eu lembro das perguntas. Uma é se um adulto induz 2 crianças a ter relação sexual, se isso é exploração. A exploração sexual. Todo induzimento de criança e adolescente para ter relação sexual é exploração. E tem outros crimes que é assim, eu não quero ter relação sexual, mas eu quero ver aquela criança nua. Aí é um outro crime, mas é tudo configurado abuso sexual. Isso é mais para a gente que tem as leis especificamente de poder indiciar, mas tudo é configurado a abuso, entendeu? E a outra pergunta é se um rapaz de 18 anos engravida um adolescente de 14, 15 anos, se ele tem que assumir quais são as responsabilidades no sentido criminal e no sentido de responsabilidade mesmo. No sentido criminal, se for menor de 14 anos, ele não será estúpido e vulnerável, certo? E com relação à parte de assumir, ele pode assumir a criança, mas não vai desconfigurar o crime. O crime vai permanecer, tá certo? E a responsabilidade que ele tem com a criança é diferente da criminal, mas o crime fica configurado. E se for maior de 14 anos, aí dá para incluir uma exploração sexual, como eu disse a vocês. Criança e adolescente não se prostitui, é explorado. Então, se eu sou maior de 18 anos, se eu estou chamando uma menina de 14 anos para ter relação sexual comigo, eu sei que não posso. Eu não posso, porque criança e adolescente tem que ser protegido. Então, ele está sabendo que está cometendo crime. Mesmo sendo consentido, lembra? Consentimento, criança e adolescente não consentem. Porque a lei já está dizendo que eles não têm capacidade de consentir com uma relação sexual. Então, menos de 14 anos, estupro e vulnerável. E após, ele pode encaixar a exploração sexual. Mais alguma pergunta? Se uma moça de 15 anos namora um rapaz de 18 consentido pelos pais, é considerado crime ou não?
Pessoal, essa questão aí é muito mais pedagógica do que criminal. Mas sempre lembrando que relação sexual não é brincadeira. Então, assim, se eu tenho um namoro, beijinho e abraço, consentido, tá ok. Agora, com relação sexual, tem a responsabilidade. Tá certo? Se é consentido pelos pais, se não é a questão familiar. Tá bom? Eita, esqueci.